Chegamos a mais uma questão importante do nosso simulado master. A questão está na tela, já é a questão de número 109. Olha para o comando, sempre você, querido aluno, começa a questão pelo comando. Ele cita dois eventos. Os dois eventos aos quais o texto se refere são... Lázaro, quais são os dois eventos? Bora? O texto diz assim: os alelos são variações de um gene, já que determinam a mesma característica, mas de forma diferente. Pode existir, por exemplo, um alelo que faz com que o olho seja azul e outro que confere coloração castanha para a íris. E não vamos nos esquecer de que existem olhos verdes, acinzentados, rajados. Situações semelhantes poderiam acontecer para os mais de 5.000 genes do ser humano. Isso já é variabilidade bastante. Eu vou grifar aqui variabilidade porque a questão vai envolver essa temática. Mas existe mais. Assim como os diversos alelos conferem variações nas características de um organismo, diversas combinações de genes também resultam de traços diversos. Então ele fala de variabilidade e fala de combinações. Aí ele diz: e qual é a vantagem da variabilidade? A variabilidade aumenta as chances de sobrevivência de uma espécie. E é durante a meiose que acontecem dois eventos que geram variabilidade. Pronto. Ele simplesmente fala no texto sobre variabilidade e ele pergunta quais são os dois eventos de variabilidade que acontecem durante o quê? Uma meiose. A questão é a 109. Vem comigo, ó, tá na tela aqui, ó. Questão 109. Pessoal, o que é essa questão 109? Pessoal, ela fala de variabilidade genética, tá? Então, vou dizer para você, e evento de meiose. Então, variabilidade genética. Todos nós sabemos, até porque nós somos neodarwinistas, né? No sentido de que nós estamos pós-século XX, século XXI, nós temos uma concepção neodarwinista. O Darwin sabia ou não da existência da variabilidade? Sabia. Ele não sabia das causas. Então, o Darwin desconhecia, vamos anotar isso, ó. Darwin desconhecia os fatores responsáveis em promover variabilidade. Hoje nós sabemos, né? Quais são esses dois fatores que promovem variabilidade? Mutação, as mutações, mutação e a recombinação gênica ou recombinação genética, mesma coisa. Lázaro, qual a diferença de uma mutação para uma recombinação genética? A mutação, ela cria novos alelos, certo? Enquanto que a recombinação, ela não cria novos alelos. O que é que a recombinação faz? Ela mistura os que já existem. Como, na verdade, o que a questão pediu foram os dois eventos que acontecem durante as meioses, os dois eventos que ocorrem durante a meiose são eventos de recombinação. E quem poderia lembrar comigo quais são esses dois eventos recombinantes que acontecem durante a meiose? Perfeitamente, ó. O crossing over. O crossing over, ele é um processo que acontece na prófase 1, da meiose 1. E o processo de quê? Segregação independente. Segregação independente, aleatória, dos cromossomos homólogos.
Essa segregação independente dos cromossomos homólogos é o enunciado, inclusive, a segunda lei, né? A segunda lei de Mendel, ela diz que os alelos se segregam, os cromossomos, na verdade, se segregam aleatoriamente, tá? Durante a meiose. Mais precisamente em que fase? Em que fase da meiose? Anáfase, ó. Isso aqui é na anáfase 1 das meioses. Ou seja, ele te pede, a questão te pede para você mencionar quais são os dois fatores que promovem os dois eventos a qual o texto se refere. E ele diz que são eventos que acontecem durante as meioses, tá? Ó, são eventos que acontecem durante a meiose. Quais são esses dois eventos que acontecem durante a meiose que promove, que gera variabilidade? O crossing over, na prófase 1, e a segregação independente, ó, a segregação independente dos cromossomos homólogos. Esses dois eventos são os dois eventos. Portanto, qual é o gabarito que nós vamos ter para essa nossa questão de número 109? Está na tela, ó, item A. Formação da placa metafásica. Nós vamos ter formação de placa? Vai. Certo? Porque a metáfase ela é uma etapa importante de toda a divisão celular. Mas não é um evento de variabilidade, a formação da placa, certo? O crossing over, ok. Item B, indução de mutações. Não, os dois eventos não induzem, sem falar que ele fala de eventos de variabilidade que acontecem durante a meiose. Não há uma indução de qualquer processo aí de mutação, tá? O item C, ele diz redução da ploidia. Redução da ploidia é um evento meiótico. Porque a meiose ela é uma divisão celular que acontece não apenas com o intuito de promover variabilidade. A meiose tem dois objetivos principais. Reduzir ploidia. Por que reduzir ploidia? Porque as meioses elas vão pegar células, por exemplo, 2Ns, e vão reduzir a ploidia dela para a formação de células para fins de reprodução. Aliás, um dado que eu sempre falo para os meus alunos. Galera, falou de meiose, nós estamos nos referindo a uma importante divisão celular que tem como intuito formar células para fins de reprodução, certo? Para fins de reprodução. Então ele reduz ploidia, por quê? Porque vai gerar células para fins de reprodução, mas não é isso que gera variabilidade. Então qual é a alternativa que eu vou ter? Os dois eventos que geram variabilidade. No item D, ó, o crossing over, evento que vai acontecer na prófase 1, e a segregação aleatória dos cromossomos homólogos, que é o evento que vai acontecer na anáfase 1. Então, esses dois eventos são os dois eventos de variabilidade. Portanto, a nossa questão de número 109, o gabarito é o item D. Por que não pode ser o item E? Parear cromossomo vai parear, mas não é esse pareamento aí que vai gerar o processo de variabilidade. Portanto, o gabarito da questão 109, item D, está feito aí com você.